Ver alguns amigos aqui que faz tempo que a gente não os via, né? Mas é interessante que onde a gente foi, a gente encontra a família de Deus, né? Os irmãos da Bela Vista também, que já estiveram aqui com vocês no primeiro momento da escola sabatina. Eu confesso que me perdi um pouco, o meu GPS me jogava para lá, me jogava para cá. Mas graças a Deus estamos aqui, né? Com a graça de Deus. Irmãos, hoje eu quero falar de um tema que, na verdade, eu tive que fazer um resumo, né? Porque a história é muito extensa. E a gente faz um resumo para aprender a essência da mensagem. Hoje nós vamos estudar lá no livro de 1 Reis. Esse vai ser o título da mensagem. Vai nos dar alguns exemplos ali de obediência e desobediência. O que nós podemos aplicar para a nossa vida? O que nós podemos evitar de alguns reis que cometeram faltas graves ali, né? E quais são as consequências, às vezes, das nossas escolhas, né? Quais são as consequências das nossas escolhas? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de 1 Reis, capítulo 13. Na verdade, a nossa história começa ali no capítulo 11. Mas como não temos muito tempo aqui, a gente vai fazer um resumo aqui da história. Mas o nosso personagem, são dois personagens principais aqui da história. Que é o rei Jeroboão e o homem de Deus. Então, nós vamos aprender através desses dois personagens o que poderia ter sido feito de melhor. Então, Jeroboão, ele foi o primeiro rei do Reino Norte, chamado Reino de Israel, né, do povo de Israel. E, na verdade, ali teve uma divisão de reinos após a morte de Salomão. E essa divisão de reino já tinha sido anunciada pelo profeta Ais, que haveria essa divisão. E, na verdade, primeiro foi pela tribo do rei Roboão, que ele assumiu o trono, mas o povo não estava gostando da condução dele, ou a Bíblia mesmo fala, né, que diz que ele era muito rude, enérgico, e o povo estava reclamando. Então, diante dessa reclamação do povo, eles decidiram escolher um novo rei, que então ficaria esse rei, depois de dividido 10 tribos da casa de Salomão. E esse rei, então, seria Jeroboão, que ia ficar com essa tribo. O que acontece? Jeroboão, ele foi chamado diante de uma situação em que o povo estava se desviando de Deus e estava praticando muito a idolatria. E por que será que essa idolatria tinha chegado até o povo de Deus, que é a casa de Israel? A gente vê várias situações ali que, às vezes, um bom líder, um bom cristão, ele começa muito bem a vida espiritual, né? E depois ele tem um declínio na vida espiritual. E foi o que aconteceu com Salomão. Salomão, ele foi um homem usado muito por Deus, mas ele começou a fazer algumas escolhas erradas. E dentre essas escolhas erradas que ele fez, foi ter mais de uma mulher, né? Teve várias mulheres, e essas mulheres adoravam outros deuses, e para agradar essas mulheres, ele começou a edificar altares para outros deuses. E dessa forma que foi vindo a idolatria para o povo de Deus. Então, Jeroboão, ele teve a oportunidade de fazer diferente, de combater essa idolatria, a oportunidade de levar o povo mais perto de Deus. E a gente vê aqui no relato em que ele fez o contrário. Em vez de ele levar mais perto de Deus, ele começou novamente a permitir que o povo se afastasse mais e mais de Deus. Em 1 Reis 12, 28, vamos ler aqui o primeiro versículo, que ele começa aqui. Vamos orar antes de nós ler esse verso? Querido bom Deus, estamos aqui com a tua palavra aberta, que o teu Santo Espírito venha colocar a tua mensagem na nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Aqui no verso 28 diz assim: Jeroboão, filho de Nebate, Efraim e de Zereba, servo de Salomão, e cuja mãe era a mulher viúva de Zerum, levantou-se a mão contra o rei. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele pôs sobre todo o trabalho forçado a casa de José. Então, Jeroboão, ele foi chamado como rei porque ele se destacou em algumas coisas, né? Às vezes, quando nós somos chamados para trabalhar em alguma empresa, a gente se destaca em algumas coisas, né? E Jeroboão, ele se destacou aqui como
um bom administrador, capaz, por isso ele foi chamado rei. E ele teve essa oportunidade, mas a oportunidade que ele teve de ser rei, o poder dele subiu tanto na cabeça dele, que agora ele não pensava mais nas coisas de Deus, ele pensava só no poder e o que ele podia fazer. E a história relata que ele reinou por 22 anos, e o que ele fez? Ele construiu bezerros de ouro em Betel, em Dan, e disse ao povo que não precisava mais ir até a Jerusalém para adorar a Deus. Eles podiam ficar ali mesmo, adorar a Deus daquela forma. Então ele construiu esses deuses e ele fez mais ainda. Ele criou seus próprios sacerdotes que não eram levitas. Ele foi tudo ao contrário da vontade de Deus. Ele estabeleceu festas, práticas religiosas fora da vontade de Deus. E levou o povo de Israel, então, drasticamente à idolatria. Jeroboão, ele era um líder para levar o povo à adoração a Deus. Mas ele desviou o povo da adoração a Deus. Então aqui vai um exemplo para nós como líderes, né? Às vezes nós somos líderes de uma classe, de uma igreja, de uma família. O que nós como líderes podemos ter cuidado para não errar, né? E Jeroboão, ele errou. Ele permitiu que toda a casa de Israel ali entrasse em pecado por causa do desejo de poder dele de dominar as pessoas, né? E qual o objetivo principal dele? O objetivo principal era manter o controle político sobre o povo. Manter o povo afastado, e porque ele pensava que se os israelitas continuassem servindo a Deus em Jerusalém, eles iam se apoiar o outro rei, Roboão, o rei de Judá, que era o rei contrário ao seu povo. E então ele criou essa religião alternativa, dizendo que o povo não precisava adorar o Deus verdadeiro, mas que o povo podia adorar o Deus de ouro, de prata, que ele fez lá, o bezerro que ele havia criado. Então, o que nós aprendemos dessa lição? Às vezes, nós adoramos muitos ídolos sem perceber, né? Muitos ídolos que não é a vontade de Deus, quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós tentamos imitar o mundo, né? Imitar as tradições do mundo. Mês passado aí a gente teve as festas juninas, né? E querendo ou não, isso é uma forma de idolatrar algo que não é de Deus. E nós temos que cuidar para nós não trazer a idolatria para a nossa vida. Então são algumas orientações divinas que o pecado, ele nunca começa avassalador em nossa vida. Ele começa aos pouquinhos, né? Porque o inimigo, ele sabe exatamente como trabalhar no coração e levar as pessoas a se afastar de Deus. E ele começou aos pouquinhos aí na vida desse rei. Então, Deus começou a disciplinar o povo, por quê? Porque o povo permanecia no pecado. E às vezes, né, mesmo que Deus tenha misericórdia, mesmo que Deus seja amor, Deus é perdão, mas chega um momento que Deus tem que agir mostrando para nós que realmente a gente está errado, né? E foi nesse momento que Deus precisou agir e mostrar para o povo que o povo estava errado, que não era dessa forma que Deus queria continuar. E a libertação, então, concedida por Deus, deveria vir levar o povo ao arrependimento e ao abandono da idolatria, né? Então, sempre a Bíblia menciona que quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós devemos se arrepender e abandonar. Quando não existe arrependimento verdadeiro, não há abandono do pecado. E agora em 1 Reis 13, verso 1, aqui diz assim: como Deus, ele tanto é Deus de justiça, de misericórdia, mas ele corrige quando alguém clama por justiça. E Deus enviou então um profeta, que se chama na Bíblia, que esse profeta não tem nome, que é chamado profeta de Deus. Deus enviou um profeta para levar uma mensagem para o seu povo. E ali diz assim, 13 verso 1: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E o que esse homem de Deus ele foi fazer ali naquele local? Ele foi mostrar quem era o verdadeiro Deus e o nome de quem deveria ser honrado e glorificado, né? E Jeroboão, então, como ele tinha estabelecido aquele altar, os bezerros de ouro, esse homem de Deus falou que haveria um profeta chamado Josias que iria destruir aqueles altares, né?
Então, lá no verso 4, segundo Reis 13, verso 4, diz assim, ó: tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão se estendeu a mão sobre o altar, dizendo, vamos dar uma paradinha aqui. Então, Jeroboão, ele não gostou nada de ouvir que o bezerro, o Deus que ele adorava, ia ser destruído. E ele ficou tão irado, tão revoltado, que ele mandou prender aquele homem que Deus tinha enviado com aquela mensagem. Ele não gostou da mensagem. E ali nos próximos versos a gente vai ver ali que o homem de Deus, ele anunciou o juízo de Deus contra o altar de Betel, que naquele momento destruiria o altar, e o altar ia se fender, ia se transformar em cinzas. E Jeroboão, então, não gostou dessa ideia, ele disse assim, no mesmo instante, ele disse, terminando aqui a leitura do verso 4, a última parte, diz assim, dizendo, prendei-o esse homem. E quando ele estendeu a mão dele, dizendo assim, prendam esse homem não vai fazer o que ele está dizendo. E quando ele estendeu a mão, o que aconteceu com a mão dele, irmãos? A mão dele ficou seca, né? Secou. Então ele viu a justiça divina naquele momento. Naquele momento seria o momento de Jeroboão ter se arrependido. Mas o que acontece ainda? Então, vamos ver o verso 6. Verso 5 e 6. O que aconteceu realmente? O altar se fendeu e a cinza derramou sobre o altar. Segundo o sinal do homem de Deus. Verso 6. Então disse o rei ao homem de Deus, implora o favor do teu Deus e ora ao teu Senhor para que eu possa... Aqui diz recolher sua mão, né? A gente usa, né? Que ficou paralisada, né? Recolher quer dizer, fazer um milagre, né? Que ele pudesse recuperar a sua mão no seu movimento novamente, né? E quem conhece a história já vai saber, né? O que aconteceu, mas quem não conhece a história, o que será que podia ter acontecido? Qual foi a atitude do profeta diante dessa reação de Jeroboão pedindo que Deus tivesse misericórdia e que ele orasse por ele? Qual foi a atitude do homem de Deus? Ele orou ou não orou? Orou, né? Ele orou pedindo que Deus restabelecesse a mão daquele homem, né? Novamente. Então aqui a gente vê que mesmo o Jeroboão percebeu o que havia acontecido, o profeta que tinha sido enviado por Deus, simplesmente ele podia ter se recusado, dizer, não vou orar, tu fez uma afronta contra Deus, não vou orar. Mas não, ele clamou a Deus e Deus ouviu. Então aqui nesse momento em que ele praticava a idolatria, Deus mostrou misericórdia e aconteceu um milagre na vida dele. Então Deus mostrou que quem era o maior aqui, quem tinha mais poder, que não eram os ídolos, que não era a idolatria, mas que era o Deus superior, né? O Deus poderoso, que é ele que nós devemos adorar. Então Deus teve misericórdia e o livrou daquele castigo, né? E isso significava que a disciplina de Deus era para eles abandonarem o pecado. Mas não aconteceu. Qual foi a conclusão que nós tiramos da história de Jeroboão? Tem várias aplicações, mas uma delas é que não basta receber a oportunidade. Que Jeroboão recebeu a oportunidade, mas ele não continuou sendo fiel a Deus. Então, quando nós recebemos a oportunidade de pregar, de estudar, de ser líder, de ensinar, eu tenho que continuar sendo fiel. Continuar, ser uma linha contínua, né? E crescer na vida espiritual. E não foi o que aconteceu com o Jeroboão, né? O Jeroboão teve um declínio na vida espiritual. E esse que foi o mal da vida dele. Se os irmãos quiserem ler o triste fim dele, leiam 1 Reis 14, verso 10. Vocês vão ver qual é o fim dele. Jeroboão, então, começa com uma promessa e termina com um exemplo de desobediência. Então, a Bíblia, ela fala vários versículos na questão da nossa reverência, da nossa obediência, da nossa fidelidade, do nosso reconhecimento, do nosso arrependimento, né, como pecador. E aqui fala também do quanto nós corremos o risco em desobedecer à voz de Deus. É importante para a gente refletir, né,
que Deus coloca às vezes uma oportunidade na nossa vida para nós levar um povo perto de Deus, mais perto de Deus. Mas quando nós não reconhecemos que isso veio de Deus, nós podemos perder essa oportunidade. Então a principal lição é, quando uma pessoa coloca os seus interesses acima da vontade de Deus, é o que acontece a queda, né? E o rei, ele colocou os seus interesses acima da vontade de Deus. Foi o que aconteceu com ele, né? Ele, sem medo de perder o poder, ele achou que ele podia mais que Deus. E Deus mostrou que não é assim, né? Que nós nunca seremos mais que Deus, que Ele é o nosso Deus poderoso que nos sustenta e que Ele que nos dá as oportunidades. E a principal lição é que quando nós tomamos decisões erradas, nós não prejudicamos somente a nós mesmos. Nós podemos prejudicar toda uma liderança, nós podemos prejudicar toda uma família, nós podemos prejudicar toda a igreja. Então, as nossas decisões, elas impactam na vida de muitas pessoas. Então, isso também é importante a nós levarmos como lição para a nossa vida, né? A obediência, devemos seguir a vontade de Deus, mesmo quando nós temos medo. Confiança. Não precisamos desobedecer para proteger aquilo que Deus nos deu. As escolhas de um líder influenciam muitas pessoas. Tudo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida, nos afasta dele. Então, decisões erradas podem marcar para sempre a nossa vida e podem marcar também várias gerações. Que a gente vê, como eu falei para vocês, leia o final lá de Jeroboão, que ele não prejudicou só a vida dele, ele prejudicou várias gerações. Então, isso é muito sério, é um alerta de Deus para a nossa vida, né? Mas a falta de fé por controle transforma a história num alerta. Quem lidera precisa escolher a fidelidade a Deus acima do medo, da ambição e dos interesses pessoais. Porque Deus chamou um profeta e mostrou exatamente que Deus é Deus, né? Não podemos brincar com as coisas de Deus. Agora nós vamos para a segunda parte da mensagem. Por que o homem de Deus foi enganado? Por que o homem de Deus foi enganado? A Bíblia fala que ele era um homem de Deus. E a gente vai aprender mais uma lição aqui, do quanto é importante a gente estar atentos aos ardis do inimigo. Porque o inimigo, ele não está para brincadeira. Ele realmente está para derrubar. Ele está para desviar os teus caminhos do caminho de Deus. O que diz o texto em 1 Reis 13, verso 14? O verso 14 diz assim... aqui a gente vai ter que resumir, né? Não vai poder ler toda a história, mas é bem interessante se vocês conseguirem ler os versos anteriores, né? A desobediência e o castigo do profeta. Então, lembra que eu falei? Porque o homem de Deus foi enganado. Mais uma vez aqui menciona a palavra desobediência. Então, porque ele foi enganado? Porque ele desobedeceu. Quando nós desobedecemos, nós também somos enganados. O verso 14 diz assim: e disse aos seus filhos: abradai o jumento, e foi após o homem de Deus, achando sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que viesse de Judá? E ele respondeu: eu mesmo. Então, quem foi ao encontro dele ali? Uma outra pessoa, dizendo que ele era um profeta também. E aqui, como eu falei para vocês, eu tenho uma outra questão. Qual era a ordem de Deus para aquele homem de Deus? Qual que era a ordem de Deus? Não comesse e não bebesse naquela terra. Não comesse, não bebesse, não botasse pelo meus caminhos, né? E aí, quando ele estava lá, sentado, descansando, desanimado, vocês sabem que é nesse momento que o inimigo aproveita, né? E aí veio uma pessoa lá, que se diz que era profeta também, e ele diz assim, no verso 18, leia o verso 18 comigo: tornou-lhe ele também e disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor. Dize-me, faze voltar comigo na minha casa e come pão e bebe água. O que esse profeta estava falando? Uma verdade ou uma mentira? O que a serpente falou para Eva lá? Uma verdade ou uma mentira? Vocês viram como Satanás ele é astuto? Nesse momento, ele usou aquele profeta para falar uma mentira. E qual foi o grande erro do homem de Deus?
o homem de Deus deveria ter permanecido firme, porque Deus já havia revelado para ele que, independente de ser um homem, a gente sempre tem que ouvir sempre a quem? A Deus. Independente, irmãos, aqui vem um alerta para a gente tomar cuidado nos dias que nós vivemos hoje, dos falsos profetas, daqueles falsos que às vezes querem nos afastar do caminho de Deus e dizer assim: não, isso que você está fazendo de no sábado na igreja, de adorar a Deus, isso é coisa do passado, irmãos. Não precisa fazer isso. Então o inimigo sempre vai encontrar uma estratégia de fazer você levar ao pecado, a questionar: será que realmente o anjo, Deus enviou um anjo, deu uma mensagem para ele e não falou comigo? Então, a Bíblia não explica os motivos que levou, o que se passava no coração dele, que levou ele a acreditar naquilo que aquele profeta tinha falado. Ele deixou de discernir a situação nesse momento. Aceitou que Deus tinha mudado a sua ordem. O que nós aprendemos na Bíblia? Deus muda a sua ordem? Não. O que será que faltou nesse homem de Deus? Faltou confiança em Deus, né? Faltou fé. E ele aceitou a nova revelação como essa nova revelação tivesse vinda de Deus. E não veio do inimigo. Então vocês viram que, às vezes, mesmo uma pessoa que utiliza a Bíblia, que leia da Bíblia, pode tentar nos desestimular de ouvir a voz de Deus, ouvir a orientação de Deus. E foi o que aconteceu com esse profeta. Um episódio ensina que uma mensagem supostamente espiritual nunca pode anular a ordem de Deus. Então, que os irmãos possam memorizar isso. Nunca tenha dúvida da ordem de Deus, porque Deus, ele é desvio de caminho. Então, que nós possamos reconhecer a ordem de Deus. E quando ele estava sentado, aí a gente vê, irmãos, o juízo de Deus novamente aqui, por causa da desobediência. Quando ele estava sentado à mesa ali se alimentando, ele viu que aquela desobediência dele teria uma consequência. Qual foi a consequência da desobediência dele? Lemos no 13, verso 28, né? Qual foi a consequência da desobediência dele? Começando ali pelo verso 26. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor entregou ao leão e o despedaçou e o matou. O que aconteceu com esse homem de Deus? Foi morto por um leão. Tudo por quê? Por causa da sua desobediência. E agora a gente se pergunta: por que Deus permitiu que isso acontecesse? O verso 28 diz: ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parado junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento, porque isso representava o quê? O juízo de Deus. Então, existe algum momento que o juízo de Deus vai ser preciso manifestar. Então, quando isso acontece, Deus não vai deixar de agir. E é para a gente aprender que Deus é Deus de amor e de misericórdia, mas vai ter em alguns momentos que Deus é Deus de juízo. E esse é o momento de nós se arrependermos dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, e não cometermos o mesmo erro da desobediência. Foi anunciado o homem que ele morreria por causa da sua desobediência, não por causa do seu pecado, mas por causa que ele desobedeceu, ele deixou de ter fé e confiança na palavra de Deus. O que aconteceu com Adão e Eva? Que hoje nós levamos, né? A desobediência fez com que eles perdessem o jardim do Éden. E a desobediência de muitos
fará com que a gente perca a vida. E a gente não quer que isso aconteça. Que lição nós aprendemos? Várias lições importantes. A obediência a Deus deve ser completa. O homem de Deus não havia cumprido uma missão difícil diante do rei, mas ele falhou no momento mais simples da sua vida. Ele orou, aconteceu um milagre, e a história mostra que até um homem de Deus pode falhar. Que nós somos pecadores, que nós podemos errar, mas vamos aproveitar enquanto Deus está nos dando a oportunidade de corrigir os nossos erros. A palavra de Deus é o padrão final. Nenhuma experiência, sonho, visão ou pessoa pode contradizer aquilo que Deus revelou. Nem todo líder espiritual fala em nome de Deus. O velho profeta era realmente profeta, mas ele mentiu naquela ocasião. Isto mostra a necessidade do nosso discernimento sobre a Bíblia. O sucesso passado não garante fidelidade futura. O homem de Deus realizou um grande milagre e enfrentou um rei, mas caiu depois por relaxar na obediência. Deus leva a sério a responsabilidade daqueles que o representam. Quando há maior responsabilidade, maior também a nossa necessidade de ser fiel. Então aqui diz que quando Deus nos dá oportunidade da gente crescer na vida, nós temos mais responsabilidades. Como os líderes, como os guardiões do povo de Deus, como representantes do povo de Deus, e Ele nos cobra essas responsabilidades. Então, nós aprendemos que vivemos em um tempo em que muitas vozes falam em nome de Deus. Mas o que acontece? Há pregadores, profetas, vídeos, redes sociais, conselhos de pessoas bem intencionadas. Mas a pergunta é: em quem você está realmente fundamentada a sua fé? Na palavra de Deus ou na opinião das pessoas? Que a gente possa refletir na nossa vida, né? O homem de Deus, ele perdeu o caminho não porque Deus deixou de falar, mas porque deu mais peso à voz de um homem do que aquilo que ele havia ouvido de Deus. E esse é o grande risco que nós corremos, né? Dar peso mais ou importância maior à voz de um homem, à voz de uma pessoa, do que a voz de Deus, né? Ele revelou que nós devemos examinar se toda a mensagem vem à luz da palavra de Deus. Porque Deus não se contradiz, jamais. Tendo buscado conhecer a Bíblia, dependo apenas dos outros, do que os outros falam sobre ela para mim, ou dependo da minha vida espiritual, do que eu sei, da minha convivência com Cristo? Como está baseada a nossa fé? Quando eu ouço uma mensagem, eu costumo comparar ela com as Escrituras, para ver se realmente é verdade. Estou disposto a obedecer a Deus mesmo quando alguém influente me aconselha do contrário? Minha fé está baseada na palavra de Deus ou na reputação de quem fala? O que será mais importante? Uma boa forma de nós lembrarmos é que a Bíblia abrange o Novo e o Velho Testamento para que a mensagem de Deus possa se completar. E é isso que eu devo ter em mente. Eu preciso estudar a palavra de Deus para não ter dúvida daquilo que Deus fala no meu coração. Para concluir aqui, tem uma parte muito interessante que eu gostaria que os irmãos meditassem nessas palavras finais aqui.
que diz assim: nem toda voz religiosa vem de Deus. Nem toda voz religiosa vem de Deus. O Senhor nos chama a ser discípulos, mas discípulos conhecedores da sua palavra, aqueles que discernem entre a verdade e permanecem fiéis a Cristo. Amém, irmãos? Que nós possamos reconhecer e discernir entre a verdade e o erro. E ainda diz assim, ó: quem conhece a voz do bom pastor não segue uma voz que contradiz as Escrituras. E ainda diz que o meu apelo é não só para a gente desconfiar de todas as pessoas, mas que toda a palavra humana seja submetida à palavra de Deus. Que a gente não tenha dúvida que nós servimos um Deus poderoso, um Deus capaz de fazer muitas coisas que eu não consigo. Um Deus que Ele quer nos salvar, que Ele quer nos levar para distante da idolatria e nos aproximar cada vez mais perto dEle, porque Ele está perto de voltar. E que eu devo fugir da tentação, porque o inimigo vai colocar tentação na nossa vida. O inimigo ele vai colocar provação na nossa vida. O inimigo ele vai fazer com nossa fé, às vezes, fique balançada. Porque ele vive nesse mundo. E ele conhece muitas estratégias. Ou seja, ele conhece os nossos pontos fracos, né? E quando ele percebe que ele está avançando, ele vai avançar cada vez mais. Cada vez mais, para que você se torne uma presa fácil. Confie na palavra de Deus. Então, Deus orienta aqui que a gente deve ter sempre em mente no nosso coração a obediência. Independente do que alguém fale para você, que você tenha esse propósito com Deus, de sempre servir de todo o coração e ser obediente, independente das circunstâncias. Com esse pensamento, nós vamos cantar um hino agora que tem muito a ver com o que nós estudamos, que é o hino O Teu Poder. Então, que nós possamos reconhecer que nós, como os pecadores, não temos poder nenhum. Mas se nós sermos submissos à vontade de Deus, Ele fará tudo por nós. Porque só Ele tem poder. E só Ele pode nos dar o poder e a certeza da salvação.